Muito boa tarde. Vamos já à atualidade. Um aluno de 14 anos entrou ontem armado com um revólver num colégio em Coimbra. Segundo as autoridades, o jovem terá ameaçado uma professora e o diretor do estabelecimento. O menor acabou por ser transportado para o Hospital Pediátrico de Coimbra e em direto local está então o nosso repórter Luís Maia. Mais uma vez, boa tarde, Luís. Boa tarde. E terão sido essa professora e o diretor que conseguiram demover o aluno de disparar. Este rapaz de 14 anos entrou armado na sala de aulas, a pistola estava carregada, tinha cerca de 30 munições de reserva. Este rapaz estava também caracterizado, mascarado, pintado, enfim, de acordo com uma personagem de uma série da qual ele é fã, uma personagem que protagonizou um massacre numa escola. Ora, o rapaz entrou na sala de aulas então cerca das 8h45, já depois da hora do toque de entrada. Estava atrasado, já se tinha percebido que ele estava na escola. A professora terá pedido que um colega fosse perceber onde estava o rapaz, ou o que se passava com o rapaz, que estaria na casa de banho, e terá dito que estava a sentir-se mal disposto. Ora, depois, quando chega à sala, vem então de arma em punho, primeiro uma arma de plástico que lhe foi retirada, depois sim saca de uma arma verdadeira, carregada, como já disse. Criou-se ali um momento de pânico, um momento de grande tensão. Acabou por ser a professora e depois com o auxílio também do diretor da escola, terão sido eles a conseguir demover o rapaz de disparar, de ferir quem quer que fosse. Retiraram-lhe a pistola e acabaram então depois por chamar ajuda. O adolescente está neste momento internado numa unidade hospitalar. Nós estivemos na localidade onde vive este aluno, que é aqui muito próximo desta escola, em Sarnache, e pelo que conseguimos perceber, ele é visto como um rapaz muito calado. Aqui na escola, aliás, segundo percebemos também, um rapaz que costuma andar muitas vezes sozinho. A pessoa com quem comunica mais é a irmã de 15 anos, o rapaz tem 14, não terá propriamente muitos amigos, e é uma pessoa discreta, ou mais que discreta, é uma pessoa bastante calada, e por aí é essa a interpretação que os outros adolescentes que frequentam aqui a escola têm dele. Ontem terá dito que queria deixar de ser o palhaço da turma antes de empunhar a arma dentro da sala de aulas. Teria também, segundo consta, uma lista de pessoas de quem se quereria vingar. Acabou por não se vingar de ninguém, por entregar a arma. Ontem ele chegou aqui à escola, estaria aparentemente tudo normal com este rapaz antes de se trancar na casa de banho para fazer a caracterização e empunhar a arma com que acabou de entrar na sala. Da escola não é fácil ter esclarecimentos. Há cerca de 2 minutos permitiram a entrada de jornalistas sem câmara, para dar algumas informações sobre o que aconteceu aqui ontem. De qualquer das formas, durante toda a manhã, bem que tentámos entrar, bem que tentámos falar com alguém, foi-nos sempre negada essa possibilidade, nem com câmara nem sem câmara, alegando que o diretor estaria em reuniões. De qualquer das formas, temos aqui um comunicado escrito da escola sobre esta situação. Não é fácil perceber aqui alguns pontos. Por exemplo, diz-se aqui que de imediato a comunidade educativa tomou as medidas consideradas convenientes para lidar com a situação. Não se percebe que medidas são essas, não conseguimos perceber que medidas são essas. Mais à frente diz também que os intervenientes no processo saberão tomar as medidas ajustadas. Mais uma vez, não percebemos exatamente quem são os intervenientes, nem quais são essas medidas ajustadas. Muito obrigado, Luís Maia. Ora então, a reportagem à porta do colégio não me espanta muito que seja este o posicionamento, digamos, oficial do estabelecimento de ensino. Começava já pelo Dr. Paulo Sargento. Aproveito para cumprimentar também o Dr. Pedro Proença e para esclarecer os muitos fãs do Hernani Carvalho, que ele teve uma pequena indisposição e, portanto, vai estar uns dias ausentes, porque ninguém é de ferro, nem mesmo o nosso grande Hernani de Carvalho. Abraço e as melhoras. Exatamente. As melhoras, um aplauso para o Hernani, que deve estar a ver-nos em casa. E acho que sexta já o tempo. Muito bem. Oh, Dr. Paulo Sargento, isto é muito inquietante, porque parece um mimetismo de algumas coisas que se passam numa outra cultura que não a nossa, não é? Parece? Sim. Parece? É, não é? Sim, provavelmente sim. As primeiras notícias que vieram ao lume sobre este caso é que o miúdo estaria deprimido ou estaria a ser tratado de uma depressão. A primeira questão que eu queria destacar é o facto de, felizmente, não ter acontecido nada e a escola, mesmo com os meios que não tenham sido muito explícitos, ter conseguido evitar o pior. Exatamente. Agora, há esta questão desse tal mimetismo. Parece que isto, por vezes, acontece. Mas há uma coisa que é preciso também dizer em prol da segurança das escolas. Isto é, apesar de tudo, um fenómeno muitíssimo raro. Isso é, a sua expressão estatística ainda não é suficientemente preocupante para que haja um conjunto de medidas para travar isto. Bem, mas
há aqui uma coisa importante e há logo aqui um dado que eu já estava aqui uma troca de olhares com o Dr. Pedro Proença, que é relevante, que é, este miúdo diz que quer deixar de ser o palhaço da escola, ou da turma, no caso. Bom, isto reavia-nos imediatamente para aquele contexto de miúdos, de vítimas de bullying continuado, que um dia, a mercê desse acumular, digamos, de sofrimento interno com quem não conseguem, a maior parte das vezes, desabafar, nem com pais, nem com família. Aliás, também é dito aqui, e é muito típico nestes casos, que a única interlocutor é a irmã, uma pessoa... Mas temos também aqui um quadro familiar muito particular, daquilo que sabemos deste rapazinho, não é? Sim, mas antes disso, Diga. antes disso, quer dizer, parece então que, de repente, temos aqui um outro perfil. Porque muita da indisciplina escolar que nós assistimos diariamente, e que muitas vezes até nem vem retratada nos mídias, é crescente. É em crescente. Isto é, há rapazes, mais rapazes do que raparigas, neste caso, embora também já tínhamos tido notícias com raparigas, que muitas vezes dão alguns problemas graves de disciplina, mas que eles vêm crescendo e que a escola vai tolerando. Ou seja, já são rapazes que já foram marcados, ou já foram sinalizados, melhor dizendo, por comportamentos anteriores e que chegam um dia, porque a escola não foi capaz, efetivamente, enquanto instituição, de conter aquela disciplina, que há uma grande desgraça. Claro. Aqui não. Aqui temos um rapaz que nos é dito que anda sempre sozinho, que não fala com ninguém, rapaz envergonhado, acanhado, que condiz com tudo o que é literatura e experiência clínica de acordo com as vítimas de bullying, que depois podem ter até múltiplas patologias e que um belo dia vai mimetar, como a Júlia disse muito bem, circunstâncias... Uma série americana, não é? De uma série americana e de acontecimentos americanos. Devemos recordar até que nos Estados Unidos da América, pelo menos os 3 últimos anos, aconteceram pelo menos 4 ou 5 massacres deste tipo. Aliás, também, devo recordar, isto está aqui É este o personagem que ele tentava imitar, claro não é? que isto é, de facto, uma estratégia muito adolescente, portanto, encarnar de personagens e de heróis. Resta dizer que a adolescência também é feita de 2 coisas fundamentais. Os pares, os colegas, os amigos e os heróis. Ao contrário do que possamos pensar, não são os adultos no geral, os professores e os pais que são relevantes para a vida adolescente, mas são os heróis e os pares. Em algumas destas circunstâncias temos conflito exacerbado com os pares, neste caso por defeito. E depois os heróis são muitas vezes, simbolicamente, a personagem vingativa do ódio que se sente e da raiva. Olha, Dr. Paulo Sargento, vamos aqui abrir um bocadinho mais a discussão e temos já aqui pessoas a colocarem perguntas pertinentes no nosso Facebook. O Paulo Tomás pergunta como é possível um adolescente ter acesso a uma arma. Ora, havia uma arma lá em casa, não era? Dr. Pedro Proença, boa tarde. Boa tarde. Então o que é que temos aqui? É verdade, e até mais grave do que isso, porque este jovem terá assistido ao suicídio da mãe com esta arma de fogo. Há 50 anos atrás. E a pergunta que eu faço é esta. Se a mãe deste jovem se suicidou com esta arma de fogo, o que é que esta arma de fogo ainda está lá a fazer em casa ao alcance deste jovem? E as munições? Mais 30 munições. Bem, o pai deste jovem é uma pessoa com 80 anos. Pode aqui, de facto, indiciar alguma incapacidade. Provavelmente não sei em que condição está o senhor, mas o que é grave, sobretudo, é que este jovem ficou marcado dramaticamente pelo suicídio da mãe com a arma de fogo. Claro. Aliás, ele está em terapia há uma série de anos. Está em terapia há uma série de anos, teve acesso a esta arma de fogo. E podia ter acontecido aqui uma desgraça. Uma tragédia. Uma desgraça. Voltamos à questão das armas de fogo em casa ou ao fácil alcance das crianças e dos jovens. Ponto 2 que eu quero destacar aqui, uma palavra muito especial, porque isto também me tocou fundo, por outras razões, para a GNR de Coimbra, que tratou este caso exemplarmente. Este jovem não foi detido como um criminoso comum, podia ter sido levado para o posto da GNR, podia ter passado o dia ou a noite no posto da GNR para ser presente a um juiz de menores no dia seguinte, mas não. A GNR, de uma forma exemplar, profissional, pegou neste jovem e levou para o primeiro sítio onde este jovem tinha que ser levado. Exatamente. Que é o Hospital Psiquiátrico para uma avaliação. Exato. E isto é saber distinguir a saúde mental dos casos de justiça comum. E, portanto, quando este jovem for presente, porque vai ter necessariamente de ser presente no âmbito de um processo tutelar educativo ou um juiz de menores para um primeiro interrogatório, este juiz de menores já vai ter certamente ao seu dispor informação relevante no plano clínico. Exatamente. E isto vai permitir ao Tribunal depois conduzir todo o processo de uma forma que melhor contribua
contribua para a recuperação deste jovem. Não é, como já assistimos noutros casos, pegar nestes jovens que cometem estes atos, Fechá-lo numa cela. fechá-lo numa cela, apresentá-lo ao tribunal à vista de toda a gente e toda a comunicação social, para depois responder como criminoso comum, para depois ser julgado sem ninguém perguntar se este jovem tem ou não antecedentes e problemas psiquiátricos. Até porque, como o professor Paulo Sargento pode explicar melhor que ninguém, num primeiro momento, até uma simples análise ao sangue deste jovem pode refletir se não há um estado psicótico momentâneo que justifica este tipo de comportamento. Portanto, para dizer estes dois pontos. Primeiro, como é que um jovem com este perfil e com estas características, a passar por uma depressão profunda, tem acesso a uma arma de fogo, sabendo de antemão... A arma será Está legal, legalizado. estará em nome da Mas família. isso agora não interessa. Claro. Não interessa. Para este E não facto, não interessa se a arma está legal ou ilegal. E não sabemos A se é com arma esta estava arma que lá. ele se suicidou. Estava lá ao alcance dele. Estava lá ao alcance dele. E como dizem alguns pedopsiquiatras nesta matéria, este tipo de jovens, Claro. quando sofre este tipo de traumas, quando depois é vítima, como o professor Paulo Sargento estava a dizer, de quadros de bullying na escola, em que se vai auto-isolando, chega a um ponto em que só tem uma de duas saídas. Claro. Uma é o suicídio. E o ano passado, ou há 2 anos, vimos o caso do jovem Leandro, de 15 anos em Braga, vítima de bullying, que se suicidou. Menos, acho eu. Ou menos ainda, 12 anos, que se suicidou. Ou então partir para a violência. É um beco linha sem muito saída. tenue, sim. É um beco sem saída. E estes jovens vêm-se confrontados com esta situação. Ou partem para o suicídio, este jovem podia ter perfeitamente pegado na arma e ter feito aquilo que a mãe dele fez. Ter dado um tiro na cabeça. Claro. Ou então ter partido para um quadro de violência. Felizmente, que apesar de tudo, este jovem teve o discernimento de, naquele momento, perceber que o melhor era não cometer nenhuma loucura. Agora pergunto eu, até porque o nosso Luís Maia falou aqui que o rapaz terá dito que queria deixar de ser o palhaço da escola, da turma. Pronto. Agora, várias questões. Este rapaz sofria de bullying na escola. Ele fez isto para assustar, porque eu recordo que ele primeiro sacou de uma pistola Arma de plástico. plástico. Não foi. Portanto, ele deveria ter a consciência daquilo que estava a fazer. Ele queria só pagar um susto a quem lhe fazia mal. E atenção, nunca mais se metem comigo. Ou foi de facto aquilo que o doutor estava a dizer há bocadinho, um surto. O que é que acha, Bom, doutor? eu acho que falámos aqui, a depressão não chega para explicar isto. Os deprimidos, regra geral, fazem mal a si próprio e não tentam fazer aos outros. Às vezes, em raras circunstâncias isso acontece e não é nas simples depressões reativas ou mesmo nas depressões muito graves. O mais perigoso é o deprimido a tentar contra si próprio. Bom, puseste uma questão interessante que nos tira daqui de um quadro um bocadinho diferente, que é o facto de ele primeiro levar uma pistola de plástico e depois facilmente ser convencido, não sei se teve de ser maniatado ou não, mas ser convencido a não fazer. Muitas vezes nós podemos pensar nisto como um grito de desespero. Claro. É seguramente isso, não é? É uma um manifestação grito de sofrimento muito grande, não é? E, portanto, felizmente este jovem teve condições para segurar a violência, a agressividade que sentia de si, a raiva, porque é normal. Quando se é gozado todos os dias, quando se tem um passado com uma perda importante do ponto de vista afetivo, que demora a fazer o luto, e muitas vezes é um luto muito patológico, muito depressivo. Não, este quadro familiar é quadro familiar, muito pesado. pesado. É pesado, uma mãe desaparece assim. Isto muito, muito pesado. há muito sofrimento. E eu julgo que este jovem, o Dr. Pedro disse algo muito importante, que a GNR agiu de uma forma brilhante. Estes jovens precisam de ajuda à sua saúde mental antes de qualquer outra ação. Eu lembro que também aqui, e tornando a trazer o Dr. Pedro à colação, o Dr. Pedro tem uma experiência grande de um caso que também ficou de certo modo célebre e que não terá tido o mesmo tratamento, digamos assim, na altura e que, infelizmente, para o rapaz, julgo eu, permaneceu numa medida... Depois acabou por ser... Está a falar daquele caso daquele jovem que foi preso por abuso sexual? Não. Da facada, do explosivo. Bom, alguém já me lembro, até já chegou me a ser lembro. quase acusado de terrorismo. Uma coisa. Exatamente, uma coisa. A maior parte dos jovens... Um caso seu, não foi? Só foi o caso aqui foi do um caso Dr. seu, Pedro. pois. Na altura Estes não jovens. conhecíamos ainda. Conhecemos, sim, que ele teve cá. Foi. Depois, Foi, esteve cá. exatamente. A falar sobre esse caso. De facto, aqui o Dr. Pedro disse uma coisa que é importante. A maior parte destes jovens precisa de ajuda do ponto de vista saúde mental. Não é que... Nós temos a Organização Tutelar de Menores como algo
que está para proteger o menor e para o reeducar, etc. Mas as medidas que são feitas são próximas de uma medida penal e aqui não tínhamos Exatamente. qualquer dúvida. O problema não é serem feitas próximas de uma medida penal. O problema é que, a par dessa medida penal, quando nós vamos estudar os casos que têm acontecido, e sobretudo os mais graves, a ajuda em termos de saúde mental não existe, ou quando existe é precária, porque há muitas razões para isso, a maior das quais será o não haver verbas, não haver técnicas, etc, etc. Mas, enquanto nós não atentarmos por este lado e não protegermos as pessoas desta forma, isto vai continuar a existir. Vamos e mais continuar ainda, deixa-me só sublinhar, Diga. a nossa lei das armas, que é muito restritiva, não tem a restrição fundamental, é que quem tem porte de arma tem de ser previamente avaliado e consecutivamente avaliado. E isto, enquanto nós não percebermos isso, vamos ter o risco de ter armas em casa desprotegidas. E acontecer estas coisas. Bom, vamos continuar a falar de jovens, mas de outra maneira. Vamos agora lembrar também que temos hoje um grande prémio, de facto,